Olá, pessoal! Mais uma vez aí com vocês nessa experiência de compartilhar viagens, não é? Experiências de viagem. E a ideia é um viajante falando para viajantes, para pessoas que gostam de viajar. Como é que essa ideia surgiu, né? Até meu travesseirozinho de viagem tem mapas, tem tudo. Ó. É de quem gosta mesmo de viajar. Então, pessoal, por isso que eu vim assim, né, cara, até hoje, assim, de expedição, porque tem a ver com o que eu vou falar. Então, pessoal, às vezes a gente gosta de viajar, mas aí você chega em um lugar doido para falar de experiências que teve, mas pode parecer meio snob para algumas pessoas, ou então elas não têm interesse, ou então elas não. Não, eu escolhi essa forma de falar das minhas experiências de viagem, porque aqui ver quem tem interesse, né? E eu vejo muitos vídeos de viagem, constantemente eu assisto vídeos de viagem, me divirto, gosto, aprendo. Então a minha expectativa agora é essa, de dividir, de compartilhar para vocês. E eu tenho uma visão muito própria do que é viajar, pessoal. Para mim, viajar é uma expedição, né? Como eu estou aqui já. As pessoas antigamente, já estou caracterizado para isso, né? As pessoas antigamente, quando não tinha avião, não tinha trem, as pessoas usavam navio, nos séculos passados, né? Eram verdadeiras expedições. Você não dizia, eu vou fazer uma viagem, não, fazer uma expedição exploratória. Então durava 6 meses, 7 meses, às vezes um ano a viagem, para você, depois você voltava, né? Com muitas experiências, com muitas coisas que aprendeu. Então eu fico imaginando aí Marco Polo, né, o veneziano, eu fico imaginando e outros personagens que fizeram expedições na antiguidade. Então eu costumo dizer que minhas viagens são expedições, são momentos de aprendizagem, né? Porque eu começo a viagem 6 meses antes, quando eu decido o roteiro, né? O destino para onde eu vou e faço um roteiro. Eu curto durante a viagem e depois tem coisas que eu processo durante a viagem que não dá tempo entrar em detalhes, senão não vou curtir a viagem. Eu anoto para pesquisar também depois. Eu sigo muito isso, o antes, o durante e o depois. Penso que a maioria das pessoas faz como eu, né? Mas eu faço isso de muito, levo muito a sério esse formato. Isso aqui, por exemplo, ó, eu fiz um roteirozinho de viagem, na minha última viagem que eu fiz para Nicarágua, eu fiz um roteirozinho escrito, né, sobre os lugares que eu ia passar. Guatemala. Aí eu faço as anotações aqui, ó, do lado, ó. Tudo aqui anotadinho. Porque aí, quando eu for para o lugar, eu já vou conhecendo. Veja as distâncias de cada lugar, né? De onde para onde, faço os cálculos para não perder tempo. Então isso facilita muito quando eu chego no lugar, né? E quando eu, de repente, estou no local, visito museus, visito coisas, é muita informação para processar. Eu tenho sempre uma cadernetinha que eu anoto e depois vou pesquisar. Geralmente tem personagens durante a viagem que marcam a minha viagem e eu vou aprender com eles e vou explorar bastante depois. Que personagens eu me refiro? Numa viagem que eu fiz a Viena, visitando o Palácio de Hofburg, aí eu vi lá a Imperatriz Sissi. Aí eu achei a vida dela fascinante, né? Como foi a vida dela, os objetos. Visitei o museu dela, dedicado a ela lá no palácio, e pesquisei, achei interessante até a forma como ela morreu, tudo. Depois eu peguei, fui, quando eu voltei, fiz uma verdadeira pesquisa sobre aquela personagem. É assim que eu faço. Tem outros casos que eu poderia dizer, mas só para você entender como é que é o sistema. Fui a Petrópolis, por exemplo, eu voltei pesquisando bastante coisa da família imperial, não é? Dom Pedro II, a família imperial, a época do Império. Então é um momento de aprendizagem. Quem gosta de viajar, gosta de história, gosta da cultura, gosta da gastronomia, gosta das bebidas, gosta de tudo isso aí. E para mim, viagem não tem essa história de. Aqui perto daqui de onde eu moro, em Salvador, tem cachoeira. Cento e poucos quilômetros, 120 quilômetros, você está num sítio histórico espetacular para visitar a cachoeira, né? 6 horas daqui está a Chapada Diamantina.
a Lençóis, você pode ir a Lençóis e conhecer toda aquela região da Chapada. Para mim isso é viagem. Então ir para cá, para Cachoeira, a 120 quilômetros, ir a Istambul, na Turquia, a única diferença é a distância, o deslocamento, mas para mim tudo é viagem. Né? Quem gosta de viajar, curte sair do seu ambiente e ir ao encontro do novo de outras pessoas. E é isso que eu faço. Quando eu chego em um lugar, eu sou aquele tipo de viajante que senta em uma praça e fica por 2 horas ali observando. Chega alguém para conversar e aproveito para conversar. Sempre tem alguém querendo conversar numa pracinha, né? Para conhecer a cidade, conhecer o que rola ali, conhecer o que as pessoas comem, o que as pessoas bebem. É conversando com o povo que você vai conhecer, tá? E eu fiz muito isso, né? Quando eu tive recentemente agora na Guatemala, em Antigua, um local perto da cidade da Guatemala, então eu me sentei numa praça e fiquei lá conversando com. Conheci um aposentado, um senhor que ele é daquela região, passou 30 anos nos Estados Unidos, fez a vida nos Estados Unidos, já cidadão americano, tudo, mas já idoso voltou pro lugar dele e tal, e agora tinha uma vida de aposentado, tranquilo, naquela cidade maravilhosa que é Antígua, que todos nós um dia devemos conhecer, vale a pena. Aprendi muito com ele, né? Então essa minha estratégia eu uso em muitos lugares. Sentar e observar. Observar, sem pressa. Para mim isso é a viagem. Ah, você não conheceu esse ponto turístico, eu não conheço. Se der para conhecer, eu vou conhecer. Mas eu vou, sobretudo, claro que eu conheço os pontos principais, né? Lógico. Eu também tenho aquele sistema que acho que a maioria das pessoas fazem, né? Os Hopoff, adoro. Porque você ali tem os pontos principais. Alguém já pesquisou o que seria o essencial da cidade e eu faço isso. Geralmente eu compro o ticket por 48 horas e faço uma prévia, atravesso a cidade toda no ônibus em 2 horas para eu ver tudo que ela tem a oferecer, né? Quando tem só uma linha ou tem 2 linhas, atravesso, faço as 2 linhas. Tenho ainda a tarde para ir detalhando um outro lugar. E tem o outro dia também, onde eu vou parar em um lugar e ir para o outro, porque é Hopon, o sistema Hopoff é exatamente isso. Você para, fica o tempo que quer, pega o ônibus, o outro ônibus que vem e tal. Então é um sistema bastante interessante. E para mim, viagem, não importa se é de trem, se é de navio, se é de avião. O importante é que você viaje e veja o que é mais conveniente, né? E se você fica no hotel 5 estrelas, quando a necessidade existiu, fiquei. Se você fica no hotel simples, não importa, uma pousada, o importante é que você possa usufruir o mais possível daquela experiência que está te dando. Para mim, tem viagens que eu considero viagem até você sair de um ponto a outro. Né? A viagem para mim começa da hora que eu entro no avião, conhecendo o equipamento, conhecendo o serviço de bordo, conhecendo como é o atendimento daquela companhia. Eu vejo detalhes, eu leio cartões, eu leio a revista de bordo, eu vejo tudo, estou querendo entender, igual uma esponja, né? E desde a chegada na cidade, já vou mapeando tudo. Então, para mim, a viagem começa ali, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem viagens que você sai de um ponto a outro. Por exemplo, eu já fui de Berlim, de Amsterdã a Berlim, num trem. Olha que maravilha. Ali é a viagem. Eu já fui de Helsinki, passei de ferry, né? 80 quilômetros mais ou menos, passei de ferry. Depois você toma um ônibus e vai Tallinn, depois Riga, depois Vilnius. Você vai percorrendo. Essa é a viagem. É interessante. O percurso já é a viagem, você aproveita e vai conhecer bastante coisa, vai observando. Me lembro de uma vez, de um passeio de trem que eu fiz em Londres, em que eu olhava a ferrovia, ela ia margeando o quintal das casas das pessoas. Aquilo foi fascinante para mim, porque eu via os costumes, o que tinha nos quintais, os parquinhos, os trecos,
uns jardins mais arrumadinhos. Então, para mim, isso é viajar. Eu vou dizer para vocês qual foi a minha primeira viagem. Óbvio, né? Os recursos eram menores ainda dos que eu tenho hoje. Então, eu era jovem, bastante jovem. Eu fui para Assunção, no Paraguai, indo de Foz, de ônibus, de Foz do Iguaçu até Assunção. Foi a primeira vez que eu saí do país. Eu era jovenzinho. E eu achei aquilo fascinante, as pessoas, as placas em espanhol, as pessoas falando espanhol. Aquilo para mim já foi como se o mundo se abrisse à minha frente e tal. Então essa viagem me marcou. Então para mim isso é o viajar. E eu sou aqueles viajantes, né, que para mim me interessa conhecer o mais que eu puder do mundo. Então eu fiz um projeto nas minhas viagens. Eu comecei conhecendo aqui as Américas, né? Aqui, ó. Então todas as Américas, tudo que é América do Sul, América Central, América do Norte, tá? Não dá para você conhecer tudo, né? Mas eu conheci os países que estão aqui, exceto as Guianas, eu conheci os países que estão aqui e Belize. Todos esses países, exceto as Guianas e Belize, que eu não fiz ainda, não tive chance. Pois eu fui para a Europa, conheci grande parte da Europa. E depois comecei Ásia, né? Então, já dá para ver que eu praticamente não fiz nada de África e Oceania, que eu deixei por último, né? A África só conheço Marrocos, tá? E Oceania eu não conheço nada. Então, teve um planejamento na forma como eu fiz para ir conhecendo por continentes, né? E eu levo muito isso a sério. Primeiramente, eu faço uma pesquisa detalhada antes das minhas viagens, os guias, né? Então aqui tem uma verdadeira biblioteca de guias, né? Egito, Tunísia. Eu vi um guiazinho em liquidação, eu compro, viu? República Dominicana, África do Sul, aqui do Brasil, quando eu quero consultar coisas aqui, cidades aqui do Brasil, América Central. E esse aqui eu uso muito, pessoal. Esse aqui eu uso muito porque ele é um guia do mundo inteiro, tá? E do Lonely Planet. E interessante como isso aqui você se inspira para futuras viagens. Você tem assim uma ficha condensada de cada país. É muito bom para você se inspirar, não é? Eu também faço uma coisa assim interessante quando eu viajo. Cada um faz o que gosta. Eu junto tudo, pessoal. Tudo que eu puder juntar de informação, porque eu fico assim achando que outras pessoas vão, quem sabe, né, vão querer também saber alguma coisa das viagens. Então, por exemplo, eu guardo esses folhetos de viagem todos. Estão vendo aqui, esse daqui, por exemplo, é da Espanha, né? Aí eu tenho guias de viagem, às vezes um amigo vai viajar, me pede uma dica, eu vou aqui, empresto o mapazinho da cidade, aqui de Zurique, né? Notou que tem uma bolinha vermelha, eu classifico por cor, né? Então aqui todos da Europa estão com essa cor. Então, por exemplo, aqui ó, já é América do Norte, ó, Gananoque, 1000 ilhas, né? Canadá. Então já está aqui, ó, Los Angeles. E por aí vai. Eu faço isso com todos os lugares que eu fui. Se eu puder ter isso aí, ó, Riviera, eu guardo as coisas de Mônaco, Antibes, aqui de Viena, Islândia, Reykjavik. São coisas que, pô, eu curto guardar. E de repente, eu de vez em quando abro esse pacotinho para relembrar, não é? Os mapas dos locais e também empresto para as pessoas quando há necessidade, eu empresto e tal. Então, pessoal, isso é viagem. E digo mais uma coisa que eu faço, né? Que cada um faz o que gosta. Mas assim, eu classifico todas as minhas experiências aí de viagem, eu guardo essas informações. Tem um álbumzinho que eu guardo os lugares onde eu estive, né? Eu classifico tudo, vou colocando as informações, os hotéis onde
onde eu fiquei, fotografias, notas fiscais, mapas. Isso me ajuda muito depois a lembrar coisas que eu vivi e também fazer indicações para as pessoas. As revistas, né? E aí, mas acho que isso também você não é diferente de mim. Quem gosta de viajar curte revistas de viagem, né? Detalhes. Eu anoto cada detalhezinho sobre essas que eu encontro nessas revistas para poder traçar futuros roteiros, né? E começar um vídeo falando de viajar, do ato de viajar. Mas no futuro, quem sabe, eu vou aí e em outros vídeos quero detalhar cada lugar desse. Meu plano é detalhar cada lugar desse que eu estive, como seria a experiência. É isso, pessoal. Viajar é você se enriquecer, não é, de experiências, você sentir, né, é o feeling, você sentir o ambiente. Eu estava me lembrando aqui de uma viagem que eu fiz de Milão para Basileia, na Suíça, no Cisalpino, no trem Cisalpino, sozinho. Eu gosto de viajar só, né? Por quê? Porque eu faço o que eu quero, eu olho o que eu quero, paro onde eu quero, então. E quando você viaja só, você interage rapidamente com quem você quer, você senta, você vai um café, um chá, um jantar, uma coisa, você acaba interagindo com as pessoas, mas eu gosto de ter momento para curtir a minha experiência. Me acostumei e gosto muito. É até um tempo, cada viajante tem seu estilo, né? É até um tempo que você dá para você mesmo, né? Nas férias você tem aquele tempo para viajar, para pensar, para desopilar, conhecer coisas novas. Isso eu fazendo sozinho eu acho melhor. Então aquela experiência do trem Cisalpino, que é um trem... Basta lhe dizer que até o guardanapo do trem eu guardo, viu? O guardanapo eu guardei. Porque eu me lembro bem daquele jantar no vagão-restaurante elegantíssimo do Cisalpino. É um trem de alta velocidade que cruza os Alpes, né? E eu vi aquela neve lá fora, pais e filhos brincando na neve, aquelas casinhas e tal. Aquilo falou muito para mim. Então, a viagem também é você sentir o lugar, o ambiente em que você está, a geografia, né? A história, a cultura de cada povo. É isso, pessoal. Essas são minhas histórias de viagem. E hoje eu já disse para você o que eu acho que é viajar, né? Nas próximas vezes eu vou detalhar mais cada lugar por onde eu passei. Um abraço para você, valeu, boas viagens.